Vamos começar, então. Já deu uns minutinhos aí de espera. O pessoal vai entrando. Se no grupo vocês virem alguma mensagem de dificuldade, ou pedindo o link, assim, eu peço para alguém mandar lá, porque eu fechei meu WhatsApp aqui no computador, senão acaba interferindo aqui na transmissão. As câmeras podem ficar ligadas de quem puder. Os áudios eu peço que fique desligado para não dar interferência, tá bom? Quero receber todo mundo, né? À distância, mas estamos todos juntos aqui virtualmente, com alegria. Semana passada a gente teve uma conversa só entre as mulheres e foi uma conversa muito boa. E é muito importante para fazer dar certo, né, que o casal esteja presente, né? Então, a ideia foi do marido, da gente fazer essa palestra juntos, né, assim, falando para os dois, né, partilhando um pouco daquilo que a gente já estudou e daquilo que a gente também experimenta, né, no nosso matrimônio. Como as câmeras estão desligadas, eu não sei quem está por aí, né, mas vou me apresentar também o Igor. Eu sou a Tuane, casada com o Igor, nós vamos fazer 9 anos de casados agora, eu estou esperando nosso quinto bebê, né? Agora é mais uma menina, é a Maria da Soledade. Eu tenho um projeto, que é o Projeto Florescer, que é um projeto voltado para crescimento espiritual, de maturidade e crescimento nas virtudes para as mulheres, normalmente mulheres casadas ou solteiras, né? Porque todos precisamos amadurecer e crescer em santidade. Mas esses temas específicos também a gente dá só para casais, né? Já são aí, antes da gente se casar, quando a gente começou a namorar, como todo casal, começamos a ter as nossas dificuldades, seja na castidade, seja de relacionamento. E aí, como a gente queria fazer dar certo, a gente começou a estudar aquilo que a igreja ensinava sobre o namoro, sobre o matrimônio, sobre o homem, sobre a mulher. E aí, tudo que a gente estuda, vai experimentando, de alguma forma começa a transbordar, né? E aí, esse transbordar foi acontecendo em palestras, né, em cursos que a gente foi dando aí nesses 12 anos, desde que a gente começou a nossa caminhada junto, né? Eu acredito que essa palestra aqui hoje para vocês é o início de um novo projeto, né, que a gente já está gestando aí há algum tempo, voltado para as famílias, voltados para os casais, então vocês vão estar aí na preferência, né, assim, estão experimentando aí de primeira, aquilo que daqui uns meses, depois que a Maria nascer, porque eu estou quase ganhando, não dou conta de fazer nada por agora, mas daqui a alguns meses esse projeto que vai ser lançado para ajudar tanta gente, né, a partir daquilo que a gente também já experimentou e se ajudou, né? É isso. Vai ficar meio divididinho assim, porque a câmera não é muito boa, tá, gente? Meu nome é Igor, sou esposo da Tuane. Nós somos uma família homeschooling também, tá? Eu sou veterinário, trabalho com cães, com gatos, com animais pequenos e também faço todo o meu papel aqui como pai homeschooling na educação dos nossos 4 filhos e essa quinta que está vindo aqui na barriga. É isso. Pode começar. Posso começar? Pode. Tá bom. Eu não sei se todo mundo viu, a Tuane fez um convite semana passada que era para os casais poderem estar juntos aí numa noite romântica. É uma noite que pode ser de aparar arestas, né? Eu brinco romântica porque a Tuane falou uma coisa que eu já quero começar abordando ela, né? O desejo de fazer dar certo.
eu acho que todos que estão aqui querem isso, né? Nós, nos nossos anos aí de apostolado com casais, com teologia do corpo, com famílias, a gente já atendeu muitos casos doídos, assim, muitas famílias, muitos casais que passavam por situações muito difíceis, né? Também nós enfrentamos dificuldades, passamos por problemas, e sabemos o quanto esse tema, sexualidade, é uma chaga para muitos, né? E queremos hoje poder jogar uma luz, poder aparar arestas, poder ajudar vocês nesse tema aí que é espinhoso, né? Para começar, eu vou me utilizar aqui então da minha profissão, né? Para falar como que é o sexo, né? O tema é sexualidade matrimonial, sexualidade no casal, né? E então, como que é o sexo para um animal? Como que é um sexo para um cachorro, né? A gente se espanta quando tem ali na nossa casa um cachorrinho, e aí ele tem filhote, e depois o pai, o avô, quer cruzar com a filhinha, com a netinha, quando entra no cio, né? A gente fica ali chocado com aquilo, né? Mas é seu irmão, é seu pai, é sua mãe, né? E a gente pode ter esses espantos, mas eles não têm família, né? O animal, ele é escravo de uma lei, ele é escravo daquela lei que foge da dor e busca o prazer, né? E, de maneira geral, dentro dos mamíferos, o sexo para o macho, ele é escravo dessa lei, que é buscar o prazer, mas não só isso, ele é escravo de um chamado instintivo de perpetuar o gene dele. Então, o que o macho procura é perpetuar o gene dele. Tanto que a maioria talvez deve saber, né, que um leão, quando ele mata ali o leão que domina aquela região, ele vai lá e mata os filhotes das leoas, para que as leoas parem de amamentar e entrem no cio, e ele não vai ficar ali protegendo e cuidando dos filhotes de outro leão. Ele quer fazer os dele, ele quer proteger e cuidar dos dele, né? Ele tem um interesse ali, então, de quê? Perpetuar o gene dele. O que aquele macho procura na fêmea, então é isso, perpetuar o seu gene, e de algum modo também o macho procura ampliar seu território, né, aumentar seu território, e também, se possível, saber com quais machos ele pode contar para defender seu território. Então, é frequente que não só entre leões, mas entre outros mamíferos aí, primatas, etc., os machos, eles, de algum modo, convivam uns com os outros para que eles se ajudem, né? Além de perpetuar o seu gene, eles também se defendam ali mutuamente, né? Então, esse é o interesse de um macho, tá? A fêmea, de modo geral, ela tem um interesse no macho. O exemplo que eu dei da leoa aí. Por que a fêmea, a leoa, aceita que aquele novo macho, mais forte, que matou o anterior, ou expulsou o anterior, por que ela permite que ele mate os leõezinhos, né? É porque aquele macho vai dar mais proteção, uma proteção mais duradoura. É um macho provavelmente mais jovem, mais forte, então vai ter mais, ele vai ficar por mais tempo ali defendendo ela e as outras leoas, e não vai ter risco de que venha outro macho e mate os filhotes delas de novo. Ela, de algum modo, aceita ali, né? Parece um absurdo, né? A gente, como ser humano, eu não deixaria, prefiro morrer, né? Mas ali aquela fêmea aceita, porque o fugir da dor e buscar o prazer da fêmea, ali, mamífera, é o quê? A proteção. Ela procura no macho a proteção. De algum modo, ela troca aquilo que o macho quer por aquilo que ela quer. É assim no reino animal. É assim nessa lei que eles são escravos, de fugir da dor e buscar o prazer. De ter o que o instinto pede, ter o que de algum modo
é o impulso deles, né? Então, a fêmea procura o quê? Proteção do grupo. Né? Para uma fêmea de lobo, fêmea de uma matilha de cães, fêmea de um grupo felino, ela quer o quê? Não ser expulsa do grupo. Para um macho, ser expulso do grupo é uma coisa tranquila. Acho que ele até gosta, né? Ele não quer viver em grupo. Ele não quer o grupo. Ele quer a fêmea. Mas a fêmea não. A fêmea a fêmea animal, ela quer essa aceitação do grupo, essa proteção do grupo. Por isso que ela procura e olha um macho que ela sabe que vai defendê-la do grupo, que não vai permitir que o grupo a expulse, que vai protegê-la do grupo. Tá? Mas isso a gente está falando de animal. Nós somos animais, né? Mas nós somos muito mais que um animal. Por exemplo, talvez vocês já devam ter visto a cena de um cão vomitando e comendo o próprio vômito. Não é uma coisa muito bonita, né? A gente... Mas, Totó, eu te dou mais ração, não precisa comer seu vômito, né? E ele come vômito com alegria. Tem cachorro que come cocô, né? E aí, frequentemente, os proprietários, doutor Igor, meu cachorro está comendo cocô, o que eu faço, né? Tem tanta comida, por que ele quer comer o cocô? Porque não só o cão, mas os animais, eles não têm, a comida para eles não tem uma relação como tem para a gente com outras coisas, de alegria, de prazer, de confraternização, né? Então, nós somos mais que animais. Essas relações que eu falei aí do macho e da fêmea, elas não são iguais para a gente, apesar delas existirem também. Tem isso, mas é muito mais do que isso. Não é só isso. Vai muito além disso. Nós, diferente dos animais, nós temos família, nós somos chamados a ser família. E aquilo que era, então, uma vocação natural do homem e da mulher, se unir, ter filhos e ter uma família, isso, mais do que isso, foi elevado a sacramento, né? Quando Deus abençoa, e foi a única aliança que o pecado não destruiu. Ao contrário, Deus elevou isso a sacramento, porque Deus é família, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são família, é família, né? Se relacionam, se amam. Deus nos fez nessa imagem, nessa semelhança, família. Por isso, o ato sexual, por isso se alimentar, por isso trabalhar, né? Vamos dizer assim, o trabalho para um animal ali, caçar, proteção, tudo isso, todo esse trabalho que os animais precisam fazer para sobreviverem, tem esse apelo instintivo de buscar sobrevivência, buscar o prazer e fugir daquilo que é incômodo, fugir da dor. Mas para nós tem mais sentido do que isso. Esses dias a Tuane deixou aqui para mim um frango caipira, com pé e moela, né? Extra. Além do frango, tinha o dobro de pé e o dobro de moela, né? Eu comprei mais de uma vez, aí ela percebeu que eu queria muito comer. Então, ela fez para mim. E o frango, eu sou de Minas, então esse franguinho caipira não é só um frango. Para mim, tem toda a lembrança da minha família, a lembrança de Minas, a lembrança da minha avó e do meu avô. É mais do que só comer, né? Para nós. Para todos, determinados tipos de comida, o biscoito que lembra minha mãe, o pão de queijo que eu fazia. Comer é mais do que só comer para a gente, né? Então, o ato conjugal para a gente é mais do que só uma reprodução, é mais do que para o macho só perpetuar o gene, é mais do que para a fêmea só receber a proteção do macho, é muito mais do que isso, né? A gente sabe que o significado do ato conjugal está inscrito no ato conjugal. Sumiu nossa imagem. Tá, continua, pode seguir. Vocês estão vendo a gente? Então, o ato conjugal, ele tem dois significados que estão inscritos nele. É o significado unitivo e procriativo.
Igor, mas eu não concordo. Eu acho que o ato sexual tem só um significado unitivo. É possível desmembrar isso? Veja bem, a respiração. A respiração tem qual significado? A nutrição, né? Ó, eu vou respirar e não vou precisar comer. Quem dera. Quem dera, né? Não é possível que com a respiração você fique nutrido, né? Não, eu vou respirar e vou viver de fotossíntese. Não, você não é uma planta. Você é um animal, você é um ser humano. Você não pode dar o significado que você quer para a respiração. Da mesma forma, assim, eu vou comer só McDonald's agora e não vou engordar. Eu achava isso quando eu era jovem, né? Que eu não ia engordar, mas a Tuane me conheceu com 65 quilos, agora eu estou com 85 quilos. Mas eu vou transformar esses quilos em músculo, já prometi para ela. O André, que eu tô vendo aí também, ó, o André, as bochechas dele tá redondinha também. Sem expor, amor, a gente pede. Tá bom. A esposa pediu para não expor ninguém. Desculpa, André. Bloqueia a sua câmera. Bloqueia não. Brincadeira, tá bom te ver aí, deixa a câmera. Então, o que eu estava falando? Do significado. Do significado. Unitivo e procriativo. Não é possível. Não, eu quero que seja só esse. Não, o ato sexual tem esses dois significados inscritos, ainda que eu tente alterá-lo, ele foi feito para unir e procriar. E foi feito, ele é um ato tão sublime, o ato sexual, e aí já vamos entrando logo para a parte prática, que é o que eu tenho certeza que vocês vieram ouvir. É algo tão sublime que, de todos os atos humanos, o ato sexual é o único capaz de gerar outro ser humano. Então, todos os atos bons que você pensa que pode fazer, nenhum gera um outro ser humano. Por meio do ato sexual, você une você, sua mulher e Deus, porque é Deus que dá a alma. Então, é o único ato capaz de fazer essa cocriação. É a forma mais comum e específica de um casal. Né? A gente tem um compromisso de amar a todos de modo benevolente. A todos você deve querer o bem. Querer o bem a todos. A poucos você quer o bem de modo muito, muito pessoal, seriam os amigos. A todos você deve querer o bem. A um grupo muito pequeno de pessoas, você se dá a essas pessoas para que aconteça um bem na vida delas. Isso é amizade. Você se dá para alguém para que a vida delas seja boa. Não é só uma coisa um pouco distante. Ah, eu quero que o meu colega de trabalho, eu quero que o parente distante tenha uma vida boa. Isso aí você tem que querer para todo mundo. Agora, para algum grupo pequeno de pessoas, você se dá a eles para que a vida deles seja melhor. Esses são os amigos. Mas mais específico ainda do que os amigos, né? Mais específico que o amor de benevolência, mais específico que esse amor de amizade, é o amor esponsal, o amor matrimonial. O que difere de um grandíssimo amigo da minha esposa? Porque além de me dar a ela para que a vida dela seja melhor, a gente tem essa união em que não somos mais dois, mas somos um. Essa união esponsal ela é premiada, o ápice dela é por meio do ato sexual. Né? Então, nós estamos aqui para falar de ato sexual e para ter esse compromisso de querer o quê? Não só o bem do outro, querer fazer dar certo, querer fazer as coisas serem melhores. Puxando e o gancho dos dois significados do ato conjugal, né, unitivo e procriativo, a gente vê, principalmente entre os casais católicos, um super foco no significado procriativo. Seja ali por uma
uma obrigação ali, né, da abertura à vida, né? Entenda bem quando eu digo obrigação, eu não estou falando aqui da virtude, da generosidade, de nada, mas às vezes quando se casa, e eu lembro que assim que a gente casou, ao mesmo tempo que as pessoas rejeitam os filhos, eu não sei se vocês experimentaram isso ou experimentam isso quando você engravida, sempre sofre alguma reprimenda ou recebe aqueles conselhos mais drásticos ou aqueles parabéns mais fúnebres, porque você engravidou e parece que vai acabar a sua vida. Mas, ao mesmo tempo, quando você casa, ninguém pergunta, e aí, como é que vai a vida de casado? E aí, vai engravidar? Né, já começa uma certa cobrança, né, para que se tenha filhos. E eu não sei a realidade da vida de vocês, mas a maioria das pessoas que eu conheço, por uma realidade familiar, às vezes uma família ali meio desorganizada, ou por ser filho único, ou ter poucos irmãos, conviveu muito pouco com crianças, né? Ajudou muito pouco, participou muito pouco de nascimentos, né? Então, ter filhos parece uma coisa muito distante da realidade da maioria das pessoas que eu conhecia ali enquanto solteira, né? Enquanto namorando ali, não tinha muito convívio com crianças, né? Depois de um tempo é que eu passei a conviver com casais casados que tinham já alguns filhos, e aí isso foi virando uma coisa mais normal para mim, né? Então, se começa tanto com uma crítica, né, de filhos, quanto com uma exigência, né? E aí, por eu ser uma esposa católica, ficava assim, mas quantos filhos você vai ter? Como se a gente tivesse um certo controle da quantidade de filhos, né? Não, então, peraí, hoje eu acordei, né, e vi na minha bola de cristal que ao longo dos anos do meu matrimônio, eu vou ter tantos filhos, né? A gente não tem controle dessas coisas, né? E aí, para acabar com alguns comentários, ou logo para escandalizar, porque quando você dá uma resposta, às vezes, mais atravessada, assim, as pessoas param de falar, né? A gente brincava, às vezes, eu quero ter um time de futebol, no mínimo 5, que aí já espanta, aí eu escutava aquele, depois que você tiver o primeiro, você desiste. Aí, bora lá, vamos ver, né? Quando chegar, a gente vai contando. Depois a gente começou a usar a frase da saudosa Dilma, né? Que a gente não tinha uma meta, mas quando a gente alcançasse a meta, a gente ia dobrar a meta. Então, de certa forma, há um diálogo de certa exigência, um super foco nesse lado procriativo. E também, por causa disso, e por conta de experiências e medo, ou falta de experiência com crianças, há também muito medo da chegada dos filhos, né? Então, às vezes, quando a gente tem um hiperfoco nessa parte procriativa, a gente começa a ter dificuldades de relacionamento conjugal, porque se começa a pensar assim, mas eu não quero tantos filhos, eu não quero engravidar logo. Eu não sei se vocês escutaram, mas eu, quando estava noiva, eu escutava que quase como regra que eu tinha que passar 2 anos casada sem engravidar, porque todo casal precisa de 2 anos para curtir o matrimônio, que engravidar antes disso seria um fracasso, né? Enfim, a gente não tem controle sobre essas coisas, né? E não é isso que vai determinar o que vai dar certo ou o que vai dar errado no nosso casamento. Mas até por conta desse tipo de exigência, a gente às vezes fica com medo, né? Fica com medo de aproveitar aquilo que é esse momento ápice da união matrimonial, que é a união sexual, né? Onde nós, então, nos tornamos um por excelência, porque a gente fica só preocupado com a vinda dos filhos. E se a gente lançar um olhar para a história, né? Antigamente, acho que as pessoas não tinham muita preocupação, até porque elas tinham bastante filhos. E filho é consequência do ato sexual, né? Pode ser que você engravide ou não. Então, que casais, né, assim, de forma geral, têm filho? Casais que têm relação sexual. Se não tiver sexo no casamento, não tem filhos, né? Assim, então é uma consequência normal, é mais ou menos, usando o exemplo do comer McDonald's, né? Que consequência se tem de comer McDonald's? Quilos a mais, assim.
é direto, é objetivo, não tem jeito, né? Então, enfim. Então, esse lado procriativo, a gente pode deixar para cenas de outro capítulo, né? Onde a gente pode abordar essa realidade da chegada dos filhos, como lidar com isso, como não perder a harmonia conjugal, como continuar, né? Assim, de modo saudável o matrimônio, com a chegada de 1, 2, 3, 4, 5, 6 filhos, né? Como é que fica a vida matrimonial, mesmo com tantos filhos pequenos que demandam tanto dos pais, né? Mas o foco hoje, então, é a realidade da unidade. O Igor colocou um pouco da parte mais animal, né? De forma geral, aqui, então, eu vou colocar, assim, duas coisas que são distintas na atração do homem e da mulher. Existem outras coisas, mas aqui de forma bem, bem resumida. O que nós, mulheres, então, pegando esse gancho da parte animal, mas pensando na nossa realidade, quando a gente busca um namorado, né, quando a gente casa, quando a gente. Que tipo de homem gera admiração em nós, né? A gente busca aqueles que, de certa forma, inspiram poder. Não é à toa que tem essas piadas meio maldosas de que mulher quer o carrão, ou quer o dinheiro, mulher de malandro. Não é à toa, assim. É claro que aí há uma perversão. Mas o que a mulher busca num homem? Um homem de poder. E o que é esse poder? Né? Hoje, como as coisas estão muito corrompidas, acaba ficando muito restrita a essa realidade financeira. Mas o maior poder que um homem pode ter de atração da mulher é um poder moral, né? É um poder da virtude, da força. Então, quando a gente lança um olhar para Efésios, né, o trecho da carta de São Paulo é Efésios, onde ele fala dos homens, né, amai vossas mulheres e mulheres sede submissas aos vossos maridos, o poder que a mulher busca é desse amai as vossas mulheres, né, e dai a vida por elas. Então, quando a gente vê um homem que ele é capaz e que com a vida, no dia a dia, ele vive aquele sacrifício de Cristo na cruz por nós, né, esposa e filhos, é esse o poder que gera encantamento. Então, eu ter um marido que eu vejo ali o esforço, seja na busca financeira, seja no chegar em casa, seja no cuidar de mim, seja no doar-se a mim, isso gera em mim uma grande admiração, um desejo de união muito grande. Em contrapartida, se o meu marido é um cara que me inspira imaturidade, que as atitudes dele são infantis, ou ríspidas, ou de preguiça, isso gera em mim uma certa desolação, né? E aí, essa forma como a gente olha para o nosso esposo, ela está totalmente ligada ao desejo sexual também, né? A atração sexual também. E o lado da mulher, né? O que o homem olha para a mulher, né? Para a beleza. E aí aqui não é só a gente estar bela, maquiada e bem vestida, que é extremamente importante, né? Porque e o homem também tem que estar bem, né? Mas quando a gente está bem, assim, imagina assim a visão, né? De você o dia inteiro, sei lá, de pijama, mal vestido, descabelada, desengrenhada. Que imagem que a gente passa, né? Assim, não fale comigo, né? Não estou disponível. Né, assim, eu tô mal hoje, não tô bem, não tô a fim de me doar, né? Então, essa imagem feia, vamos usar esse termo, ela gera uma sensação de afastamento, mas não só físico, né? Então, a beleza que a gente pode colocar como a ordem, e aqui eu não tô falando de mulher dona de casa ou mulher profissional, né? Mas independente daquilo que você faz, se você trabalha fora, se você só trabalha dentro, mas enquanto mulher, você é responsável por isso, é esse o seu papel, né? Da ordem no lar, do cuidado, do acolhimento. Né? Tem muito marido aí que não quer ficar em casa porque se sente rejeitado pelo lar, sabe? Aquela mulher chata
que o marido chega e, em vez de ser, oi, meu bem, né, é só reclamação, né, é só maus tratos, né, mas também tem o lado do marido que, de repente, sempre que ele só chega reclamando também, né, não estou falando só para um aqui, mas então, quando a gente cria um ambiente muito agradável, a gente pode pensar isso em amizade. Sabe aquela casa daquele amigo, daquela amiga, ou da mãe, de repente seja assim, ou de uma tia, que a gente chega e a gente não quer ir embora, porque a gente é muito bem tratado, né? É esse o lance da beleza também. Infelizmente, tem aqueles lugares que a gente chega e a gente sente uma certa repulsão. E às vezes esse lugar para o nosso marido pode ser o nosso lar, a nossa casa. E aí isso também está diretamente ligado a esse desejo sexual também, né? Então, para nós mulheres, né, assim, aí eu falo para os homens agora que escutam, há em nós, assim, esse desejo de estabilidade, de doação, de entrega, e isso vai gerar um encantamento mesmo, uma grande atração, né, de nós para com vocês, né, e aí para as mulheres a gente precisa do esforço também desse acolhimento, né, assim, dessa atração que a gente pode exercer por meio da beleza. Pensando nisso, assim, a gente pode olhar para o nosso namoro e hoje para o nosso casamento. Eu não sei se vocês aqui, enquanto namorados, vocês viveram a castidade, mas pegando casais que não vivem a castidade durante um namoro, né? Ou pessoas lá de fora que não, que de repente, assim, tinham uma vida sexual ativa antes de se casar. Quando se chega numa situação assim, normalmente para aquele encontro, para aquela saída, onde vai acabar em sexo, há todo um preparo, né? Então é aquele dia onde tanto a mulher quanto o homem estão mais dispostos emocionalmente, fisicamente, né? Tem todo um empenho ali afetivo, né? Carinho, de repente a escolha de um lugar mais romântico para uma saída, para enfim, de repente chegar nisso, né? Então há um preparo do dia. O sexo dentro do casamento, a gente não prepara o dia, ainda que existam dias especiais onde eles podem ser preparados, sim, com um pouco mais de cuidado, de carinho. Mas dentro da realidade matrimonial não existe um começo e um fim, né? Então, porque hoje eu quero, então hoje eu vou tratar minha esposa como uma rainha. Aí depois que eu consigo, amanhã eu trato ela igual, sei lá o quê. Né? Ou então ao contrário, porque hoje eu quero, né? Eu vou fazer até aquela comida que meu marido gosta. E aí nos outros dias ele chega e ele que lute para comer alguma coisa. Não, isso não existe. Na realidade conjugal, então, essa relação de amizade, de cumplicidade, de doação, de carinho, de atenção, ela precisa ser contínua. Então, se ela é contínua, a realidade da vida sexual também vai ser contínua, né? Também vai ser mais agradável, porque se há amizade, se há cumplicidade, se há diálogo, né? Se não tem problema, né? Assim, então, digamos, tem o dia que a mulher de repente não esteja muito legal, e isso não vai ser um problema conjugal, ainda que seja um dia que o marido esteja com bastante vontade, porque há amizade, e o marido não vai sentir que ela está rejeitando ele só porque ele estava afim naquele dia. Então, porque há uma realidade contínua. A mesma coisa ao contrário. Né? Se de repente é um dia que a mulher quer mais, mas foi um dia extremamente exaustivo para o marido, talvez, né, se a mulher prepare aquele jantar para o marido, né, separe aquela garrafa de vinho, e o marido vira e fala, eu só quero dormir. E aí a mulher não vai se sentir rejeitada, porque existe uma relação de cumplicidade e de continuidade nesses atos, né? E aí, disso depende a gente ter um sexo bom ou um sexo ruim. Porque a gente vê muitos casais que até têm uma vida sexual com certa frequência, mas às vezes com sexo ruim. Seja o sexo ruim para o marido, ou seja o sexo ruim para a esposa. Porque é por uma postura de obrigação,
né? O Igor colocou, né, que a gente não come só para se nutrir, né? Senão a gente comeria só alface, cenoura e brócolis, né? Mas a gente come por um monte de outras coisas. E a realidade sexual também. A gente não pode ter sexo simplesmente porque a gente é casado, mas por todas as outras realidades que estão relacionadas ao prazer sexual mesmo, né? Ao desejo sexual e a essa realidade unitiva. Quero. Bom, para o homem e para a mulher, assim como para o macho e para a fêmea, então, o ato sexual, ele tem significado diferente, tá? Então, assim, eu vou começar a ser bem prático e talvez isso assuste um pouco as mulheres. Mas prático no sentido de falar para vocês, e eu espero que isso ajude muito, não só assuste, mas ajude, o que é para nós, tá? A alimentação, ela serve para nutrir, né? O sexo serve, em certa parte, para satisfazer uma necessidade fisiológica do homem, assim como comer. Então, para nós, ele não tem tanta necessidade do cuidado, do preparo, eu vou pensar em flores, vou pensar em massagem, vou pensar em mil coisas que a gente faz porque a gente sabe que é importante para vocês, mas não é importante para a gente. Para a gente é importante ter o ato sexual. Mas não só ter o ato sexual, porque é importante ter o ato sexual com uma esposa que queira ter o ato sexual. Isso sim é algo que, vamos dizer assim, talvez seja broxante para o homem, talvez seja castrante, né? Castra o homem. A esposa não o querer, a esposa não o procurar, né? Só eu que procuro. A gente escuta muitas vezes isso, né? A gente está conversando aqui de um modo que é o padrão. O padrão é que o homem procura mais que a mulher. A gente sabe que não é assim em todas as famílias, e até quando nós homens, a grande maioria dos homens, que sabe que é assim, que a gente procura mais que as mulheres. Quando a gente vê um exemplo de uma mulher que procura mais que o homem, a gente pensa, mentira, ganhou na loteria. Esse é o nosso pensamento, tá, mulheres? Então é um recado, procurem seus maridos que eles vão achar que eles ganharam na loteria. É bem assim, tá? Não se assustem, porque ainda que pareça ser algo somente externo, somente fisiológico para nós, é o jeito que o seu marido mostra que te ama, tá? Certa vez a gente leu isso, eu não lembro em qual livro foi, acho que foi a Tuane que leu e me contou, né? Ela veio me falar, olha, amor, eu li isso daqui. O jeito que o marido mostra que ama a esposa é tendo desejo sexual por ela, tá? Então, se ele não está tendo, infelizmente pode ser que tenha alguma coisa errada, seja fisiológica, hormonal, seja porque ele está procurando em outro lugar, e às vezes não é nem em outra mulher, é na masturbação, é na pornografia. Eu vou chegar nesse ponto, né, de por que o homem procura fora. Mas, então, eu sei que uma coisa que agrada as mulheres, a Tuane já falou aqui, eu insisto, e agora eu falo para os homens, é toda essa parte de poder, né? Então, é toda essa parte de crescimento, sucesso, força física, força moral, tá? A Tuane falou isso e eu quero insistir. Um homem virtuoso, um homem de vida interior, um homem que tem as respostas para sua casa. Imaginem vocês sonhar com um anjo que te diz: pega o menino e sua esposa e vai para o Egito. Se você não tem virtude, força moral, sua esposa não vai te obedecer. Ela vai falar: você está doido, você bebeu e sonhou, vai sozinho. Não foi um anjo, foi o capeta. Eu vou sair daqui com você para onde? Está doido?
Enquanto que se você tem força moral, força de virtude, sua esposa vai, vamos, você está falando, eu vou com você. E esse tipo de força aumenta o libido das mulheres, tá? Moral, física, financeira, né? Igor, eu só estou quebrado, a situação financeira está difícil, mas empenho, vontade, trabalho, elas veem isso. Nossa, meu marido trabalha. Não, meu marido se esforça. Uma hora as coisas vão melhorar. Porque o bichinho é esforçado, bem que podia. E aí ela vai rezar também. Ô, senhor, tá vendo que ele é trabalhador? Ajuda esse infeliz, senhor. Tá? Então, para as mulheres isso. Para nós homens, e aí agora eu quero falar com as mulheres. Para nós homens não tem tanto segredo assim. Não tem tanto floreio assim. A gente quer que as mulheres nos procurem, que a nossa mulher, né? Não quer que as outras procurem, não. A gente quer que a nossa nos procure. A gente quer ter o ato sexual. Nossa, Igor, mas é assim, olha, até para nós é difícil ser assim, tá? Se os homens aqui abrissem as câmeras e pudessem partilhar, a gente quer ter o ato sexual mais do que nós gostaríamos. Nós nem gostaríamos de querer tanto, porque muitas vezes isso, de algum modo, nos escraviza. Nos escraviza como? A gente não quer trair vocês, a gente quer ser fiel, a gente não quer ir para o vício da masturbação, a gente não quer ir para o vício da pornografia. A maioria não quer. A gente quer vocês. Cada um a sua. Insisto nessa parte. A gente quer a nossa esposa. Só que quando isso nos falta, e a gente quer mais do que nós gostaríamos, até assim, tem vários dos homens poderiam partilhar aqui de quantas vezes a gente falou, eu não vou procurar ela até que ela me procure. E a gente não consegue. Até que ela me procure, eu vou fazer aqui um propósito de não procurar ela. Aí passa uns 3 dias, as coisas vão ficando difíceis, a gente vai ficando meio nervoso e a gente procura. E frequentemente, o que acontece? Recebe um não, recebe uma negação, recebe uma dor disso, uma dor daquilo. E isso vai gerando nos homens, nos maridos, um peso de que o sexo tem um preço muito alto. Então, para eu transar com a minha esposa, é muito caro. Eu preciso me humilhar, eu preciso. E se fosse só fazer uma massagem, a gente se humilha, faz massagem no corpo todo, passa creme. Se fosse só isso, tudo bem, mas às vezes são coisas assim, é tanta coisa que a gente tem que fazer. Exemplo. Oi? Isso é exemplo. Que exemplo? Então, é tanta coisa que o preço fica alto. Então, qual que é a saída que o homem procura? Frequentemente, ou é a masturbação, ou é a pornografia, ou, infelizmente, é outra mulher, tá? Então, acho que a Tuane me disse aqui, isso é exemplo, como se eu estivesse dando exemplo de nós dois, e não é. Tá? Eu vou fazer o firme propósito de não nos dar